Já há algum tempo que temos alguns domingos que está sendo ministrado sobre a visão de Isaías, o livro de Isaías, capítulo 6, versículo de 1 ao 8º, de 1 a 7, de 1 a 8. E foi ministrado sobre Isaías vendo Deus, ou vendo a Deus. Foi ministrado Isaías vendo a si mesmo. E para mim ficou Isaías olhando para o mundo. Isaías olhando o mundo. E para falar sobre Isaías olhando o mundo, eu preciso retroceder um pouquinho da visão de Isaías de Deus, da visão de Isaías de si mesmo e da visão de Isaías do mundo antes de se encontrar com Deus. O texto, vocês já se lembram, vamos ler outra vez. Diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos eu vi o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas são tiradas e os seus pecados são perdoados. Então, em seguida, ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, o Senhor conhece o meu coração, sabe como me sinto. E eu sei, Pai amado e eterno, que o Senhor tem um ajudador que mora em mim. E eu preciso de ajuda para ministrar a Tua palavra. Também te peço pelos Teus santos, pelos Teus pequeninos, que o Teu Espírito, Pai, fale ao coração de cada um deles, de forma especial, Paizinho querido, como o Senhor sabe fazer, como o Teu Espírito sabe fazer. Queremos ser acalentados, mas também queremos ser exortados, Pai. Queremos ter visão, Pai amado e eterno, mas também queremos ter missão. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Qual era a visão que tinha Isaías antes de ver Deus com relação ao mundo? Quando a gente pega lá no capítulo 1, a gente vai vendo algumas coisas. A visão que Isaías tinha do mundo era uma visão que passava pelo que o Senhor havia falado para ele, por algumas coisas que o Senhor havia já dado a ele. Ele diz: olha, se você olha na parábola da vinha, que tem uma parábola da vinha, ele vê um castigo, ele vê um povo pecador e vê um Deus irado, um Deus que se ira. Em Isaías 48:18, ele diz assim: se esse povo tivesse escutado, é Deus falando, se esse povo me escutasse, eu teria sarado a vida deles, eles seriam salvos. Só que esse povo, Isaías descobriu que era um povo do coração endurecido. Também nos ais, ali nos 6 ais, você vai vendo um retrato da época. O que estava acontecendo?
você via pessoas em dissipação se entregavam, você via gradualmente a nação indo à ruína, às portas da escravidão, um povo que se esquecia de Deus. No ai, lá do versículo 18, você vê um povo que se apega ao pecado, um povo que puxava para si a iniquidade. Achei interessante porque um escritor, ele diz assim que eles puxavam o pecado como uma corda forte, como quem puxa um boi. Assim, mas não é que ele puxava o peso, é que eles puxavam para si o pecado. No ai do versículo 20, você vê escuridão. Ele fala do comportamento daqueles que derrubavam a ordem estabelecida. No ai do capítulo 22, você vê juízes corruptos, pessoas que vão se corrompendo. Então, no versículo 24, ele mostra esses juízes corruptos. Então, toda uma corrupção. Então, qual é a visão que Isaías tem desse mundo? O que é que ele está vendo com relação ao mundo? Ele está vendo um mundo de pecado. Com relação ao povo, ele diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai da minha vista as vossas más ações, cessai de praticar o mal, aprendei a fazer o bem, buscai o direito, corrigi o opressor, fazei justiça aos órfãos, defendei a causa das viúvas. Isaías 1, 16 e 17. Com relação à cidade em si, versículos 21 e 22, como se transformou em prostituta a cidade fiel, Sião, onde prevalecia o direito, onde habitava a justiça, mas agora povoada de assassinos. Com relação aos dirigentes, versículo 23, os teus príncipes são uns rebeldes companheiros de ladrões, todos são ávidos por subornos e correm atrás de presentes, não fazem justiça ao órfão, a causa da viúva não os atingiu. Então Isaías via um povo corrupto. Havia somente trevas. E ele diz: esse é um povo que merece morrer. Todo esse povo merece morrer. E eu sei disso, porque Deus tem falado comigo. E esse povo merece a morte. Todos eles merecem ser mortos. Deus vai enviar os seus exércitos, Deus vai enviar exército para que a ira do Senhor se cumpra na vida deles. Merecem morrer. Essa é a primeira visão de Isaías com relação ao povo antes de ver Deus. E com relação a si mesmo, o que é que ele via? Com relação a ele mesmo, uma coisa eu digo: ele não via o castigo de Deus sobre ele. Ele via o castigo de Deus sobre todas as pessoas. Ele via o castigo de Deus sobre todos aqueles que habitavam na terra, na sua terra, nas nações que ele havia recebido. Mas ele não via o castigo de Deus sobre ele. Como é que ele, Isaías, via Deus? Ele via Deus como o Deus Todo-Poderoso. Ele via Deus como o Deus da guerra. O Deus que ele diz aqui na visão, ele diz que ele viu o Deus, o Senhor dos exércitos. Ele tem uma visão de um Deus irado. Ele tem uma visão de um Deus ardendo em ira, olhando para um povo pecador, e esse Deus, que é ardente em ira, vai levantar uma nação poderosa para destruir totalmente esse povo que precisa ser destruído por causa do pecado.
No versículo, a partir do versículo 24, do capítulo 4, ele diz assim: pelo que, com a língua de fogo consome o restolho, e a erva se desfaz pela chama, assim será a sua raiz com podridão, e a sua flor se escapará como pó. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos, e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo, contra o qual estende a mão e fere, de modo que tremam os montes e os seus cadáveres são como um monturo no meio das ruas. Com tudo isso não se aplaca a ira, mas ainda está estendida a sua mão. Ele alvorará o estandarte para as nações distantes e lhes assobiará para que venham da extremidade da terra e venham apressadamente. Não há entre eles cansado, nem quem tropece, ninguém tosqueneja, nem dorme, não se desata o cinto dos seus lombos, nem se rompe a sandália das suas correias. As suas flechas são agudas e todos os seus arcos retesados, as unhas dos seus cavalos dizem-se de pederneira, as rodas dos seus carros como redemoinho. O seu rugido é como o do leão, rugem como o filho de leão, e rosnando arrebatam a presa e o levam, e não há quem os livre. Bramam contra eles naquele dia como o bramido de mar, e se alguém olhar para a terra, eis que só há trevas e angústia, e a luz se escurece em densas nuvens. Essa é a visão de Isaías. Uma visão de um povo merecedor de morte. Uma nação que vem como aquele filme dos 300, aquele exército se preparando para destruir. E acima dessa nação, um Deus todo-poderoso, um Deus irado, Senhor da guerra, Senhor dos exércitos, que diz: não posso tolerar o pecado. Vem para destruir. Mas aí, Isaías se encontra com Deus. E quando Isaías se encontra com Deus, quando ele olha para o alto, quando ele vê o Senhor, modifica a visão dele de si mesmo e modifica a visão dele do mundo. E qual é a visão de Isaías com relação a Deus? Quando ele entra na presença de Deus, ele vê realmente o Deus Todo-Poderoso. Ele olha e vê o Senhor dos Exércitos. Ele olha e vê o Deus Santo, Santo, Santo. Iniquidade não pode habitar naquele lugar. Ele vê serafins, ele vê anjos, ele vê os habitantes daquele lugar, que nem sequer conseguem olhar diretamente para Deus. É um Deus tremendo. É um Deus de glória extrema. É um Deus todo-poderoso, um Deus de todo poder, um Deus que não pode suportar o pecado, um Deus que tem que fazer justiça, E quando ele vê esse Deus, quando ele olha para esse Deus, ele olha para ele, aí ele diz: olha, eu descobri agora que eu vou morrer. E não sou eu só não, eu e o povo. Antes era só o povo. Agora ele diz: eu e o povo. Porque eu tenho lábios impuros e o povo também. Então esse Deus vai me exterminar e depois vai exterminar eles. Eu estou morto. Sou pecador. Mas, irmãos, há uma coisa interessante no coração de Isaías, que é mencionado por escritores, é que quando ele entra na presença de Deus, há nele uma convicção de pecado. Quando ele vê a santidade de Deus, ele diz: eu sou pecador. Quando você olha para Deus e você vê Deus na sua santidade, você diz: eu sou pecador. E quando você diz: eu sou pecador, há contrição no seu coração.
E por contrição, o dicionário diz que contrição é uma dor profunda por ter cometido pecado. E quando você fica contrito de coração, profundamente contrito, profundamente arrependido do seu pecado, este já é um pedido de perdão. Isso já é, diante de Deus, um pedido de perdão. Houve uma convicção e houve uma contrição, houve uma confissão de pecado. E quando isso chega diante de Deus, uma contrição e uma confissão de pecado, sabe o que é que Deus faz? Perdoa. Ele santifica, ele purifica. Então é isso que aconteceu com Isaías. Ele é então santificado. Pelo texto a gente vê isso. Ele é então santificado. E quando ele é santificado, ele passa a olhar a Deus com um olhar diferente. Ele diz: olha, eu sei que esse Deus é o Deus Todo-Poderoso. Eu sei que esse Deus é o Deus Santo. Mas eu sei que esse Deus que deveria me matar, agora ele me perdoa. Ele, em vez de me destruir, ele toca em mim, ele manda que eu seja tocado e ele me purifica. Eu reconheço agora que esse Deus é um Deus de amor. Eu até olho para a cara dele agora e vejo que ele não é um Deus de guerra. Ele não está nem olhando para mim com cara de quem vai me matar. Quando um rei sai para a guerra, a fisionomia é diferente. Aí ele olha para o rei, para Deus, e ele vê que a fisionomia não é de guerra, não é para matar. É fisionomia de amor. É fisionomia de perdão. E o livro diz que dentro do livro de Isaías, é o livro do Emanuel, o Deus conosco. E ele diz: olha, esse Deus, em vez de me matar, ele veio para mim, ele veio até a mim. O Deus que eu devia me sacrificar, que devia me exterminar por causa dos meus impuros lábios, ao contrário, ele me amou. Ele me ama. Como é que Isaías viu então? Como é que passa a ser a visão de Isaías daquele trono? Isaías, ele viu como Efésios 1, capítulo 20, ele viu o trono que não se abala. E Efésios 1, 20 diz: o qual exerce ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita dos lugares celestiais. 21, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se nomeia a referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Isaías viu um trono que não se abala. Viu o trono do Emanuel, o trono do Deus conosco, o trono do Deus que sai do seu lugar e vem para o encontro do pecador para o purificar. O que é que Isaías viu? Ele viu o Emanuel na sua glória. Apocalipse capítulo 1, versículos 12 a 18. Voltei-me para ver quem falava comigo, visão de João. Voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que se chegava aos pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, e tão brancos quanto a neve, e os seus olhos como uma chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita as 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi cair aos seus pés como morto, ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para sempre, tenho as chaves da morte.
tenho a chave do Hades. O Deus remanto e canta, labasturianda, todo-poderoso, mas é o Deus de amor. O Deus que morreu por você. O Deus que morreu por nós. O Deus santo, santo e santo, que não pode suportar a iniquidade, mas é o Deus que ama profundamente o pecador. O que é que Isaías viu? Ele viu a santidade do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 15, versículo 13. E entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça te fizeram manifestos. O Deus Santo no trono, entronizado. Isaías viu, mas ele também viu um Deus de amor. Quando ele vê isso, quando ele vê o Deus Todo-Poderoso, que devia matá-lo e não o matou, antes o purifica, ele então faz uma consagração. O que é consagração? Consagrar é oferecer ao divino. Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Consagrar com relação de Deus para nós é escolha, é separar para Ele. Ele diz: olha, eu consagrei você, eu consagrei Isaías, meu profeta, ele é meu, ele vai fazer o que eu mandar. E quando Isaías entende que Deus o separou para ele, não tem outro jeito a não dizer: eis-me aqui. É assim, Rei Paz, com você? É assim conosco, separados para o Senhor, consagrados para o serviço de Deus? Consagrado pelo Deus Todo-Poderoso, dizendo assim: Valber, você é meu. Consagrado pelo Deus Todo-Poderoso, diz assim: olha, Ismael, você é meu, somente meu. Então, Ismael, eu preciso de um mensageiro. O que é que você me responde? Ele olha, não tem jeito de dizer outra coisa a não dizer: eis-me aqui. O que é que Isaías viu? Ainda uma visão que ele diz: eu vi a glória do Senhor enchendo a terra. Eu vi a glória do Senhor enchendo a terra. Isaías 40, versículo 5 diz assim: que a presença do Senhor, gloriosa presença, enche o mundo inteiro. O que Isaías está vendo do Emanuel? Isaías 42, de 1 a 4, ele diz: eis o meu servo a quem sustento o meu escolhido, em quem tenho prazer, porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a sua voz, não quebrará o caniço quebrado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Isaías olha para as pessoas, olha para o mundo, e agora ele está uma visão diferente. Ele agora está olhando para o mundo com uma visão diferente. Ele está olhando para o mundo e sabe que existem caniços rachados. Ele olha para lá e vai ver pavios que estão só fumaça. E esses merecem morrer, mas ele vê uma coisa diferente. Ele vê um Deus que enche a sua glória, e que esse Deus de glória, ele diz: estes eu não vou
eu vou acender novamente o pavio. Eu não vou deixar o rachado, eu vou restaurar. Eu não vou quebrar. Eu não vim para quebrar. E ele não vê mais só a nação, ele vê toda a terra. Ele vê a glória do Senhor enchendo toda a terra. Como é que a glória do Senhor encherá a terra? Ei, onde é que Deus habita hoje? Remanto e canta labasturianda. Há um trono de Deus em Sobradinho? Há um trono de Deus entre os índios? Há um trono de Deus na África? Aonde há um servo do Senhor, há um trono de Deus. Ali há a presença do Senhor, o Senhor enchendo toda a terra. Mas ainda existe lugar para ser preenchido pela presença do Senhor. Mas Isaías viu. E quando ele vê a glória do Senhor enchendo a terra, ele diz: é a vontade do meu Deus. Eu vejo agora diferente, o meu Deus não quer matar, Ele quer restaurar. Sabe o que diz Lucas capítulo 3, versículo 4 a 6? Diz de um que clama no deserto. E você conhece voz que clama no deserto. Está projetado? Lucas 3, 4 e 6. Porque eu queria que você lesse ali, mas eu queria que você observasse por uma linguagem parafraseada da Bíblia Viva, que diz assim, ou você olha na sua Bíblia e compara, ele diz, nas palavras do profeta, o parafraseado desse versículo, Lucas 3, de 4 a 6. Nas palavras do profeta Isaías, João era uma voz que clama no deserto. E o que é que João clama no deserto? Preparem um caminho para o Senhor, alarguem as estradas diante dele, nivelem as montanhas, encham as valas, endireitem as curvas, até os buracos. Então a humanidade toda verá o Salvador mandado por Deus. Você é o que clama no deserto. Você é aquele chamado por Deus para clamar no deserto. Nós fomos chamados para clamar, voz do que clama no deserto. O versículo fala da visão de Isaías do futuro, do que Isaías viu, do Emanuel, do Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo, o Deus Eterno, o trono que não se abala, é um Deus de amor. Remanto e canta labasturianda. Quando Isaías vê o castigo do povo, Isaías vê o mar, vê como o mar, ele diz, o castigo vem como o mar. Mas quando Isaías vê o Deus Todo-Poderoso, quando ele vê Emanuel, ele vê não só uma água caindo, ele vê uma cachoeira de amor vindo do céu. Se há um mar de ira, há uma cachoeira de amor que até o mar bebe dela. Porque ela não vem para um lugar só, ela vem para todos os lugares da terra. João, capítulo 12, 39 a 41. Por essa razão eles não podiam crer, porque como disse Isaías no outro lugar, cegou os seus olhos e endureceu o coração para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, mas nem se convertam e eu os cure. Versículo 41. O João diz, ele disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ele disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Qual é a nossa visão de Deus? Qual é
a nossa visão de nós mesmos. E qual é a visão que nós temos do mundo atual? O que é que nós estamos vendo? Isaías, numa comparação, se você pegar a Bíblia e for comparar, cada ai de Isaías, você encontra um versículo correspondente nas Escrituras Sagradas, no Novo Testamento. Quando Isaías fala sobre o mundo e a visão que Isaías tinha do mundo, o contexto do mundo em Isaías era um caos espiritual. As nações pecaminosas, povo carregado de iniquidade, raça maligna, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram atrás. Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. O próprio culto a Deus está contaminado. Deus não pode suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Há um profundo declínio moral e espiritual. A idolatria toma conta do cenário religioso. O rico, ele oprime o pobre. Os homens e mulheres negligenciam suas famílias em busca de prazer carnal. Muitos sacerdotes e profetas tornaram-se bêbados e interesseiros, pastores que só querem dinheiro. Muitas das famílias saem e deixam seus lares em busca de prazeres. Homens que correm para o pecado. Nações que se aperfeiçoam em pecar. Internet que ensina as pessoas a pecarem. Busca constante de desejos sexuais satisfeitos. Bocas impuras. Qual é esse contexto? O de Isaías ou o nosso? Como é que estamos? Há alguma diferença? Deus diz, olha, corações endurecidos. Eles não se importam com Deus, nem atentam para as coisas de Deus. Sabe o que Deus falou para Isaías? Deus disse, esse povo, você vai pregar, mas esse povo não vai ouvir. Alguns escritores dizem assim, olha, mas ele disse que é para Isaías endurecer o coração deles. Eu disse, mas não pode, porque Deus não quer endurecer o coração de ninguém. Porque o que Deus quer é que todos sejam salvos. Mas Deus diz para ele, olha, você vai pregar, mas não vai ter resultado. Você vai pregar como se estivesse pregando no deserto. O coração deles estão endurecidos. E quanto mais você pregar, mais duro eles vão ficar. Se parece com os nossos dias? Se parece com os nossos dias. Mas ele diz, há uma mensagem para ser pregada. E você precisa pregar. E ele agora, quando ele olha diferentemente para o povo, como ele olha diferentemente para as pessoas, ele diz, mas Senhor, até quando? Porque agora ele vê que há salvação para aquele povo. Agora ele se preocupa com eles. Agora ele não está mais ele não é mais carrasco. Ele não é mais, agora ele vê que o Deus Todo-Poderoso quer salvar, e ele também, como Deus é o seu Senhor, ele quer salvar. Quando Isaías olha para Deus, ele diz assim, este é o Deus Todo-Poderoso. Quando Isaías responde para Deus, eis-me aqui, ele diz, Adonai. Remanto e canta labasturianda. Ele diz, o Senhor é o meu Senhor. O Senhor é o meu Senhor. E a sua vontade é a minha vontade. O que o Senhor quer é o que eu quero. Se o Senhor quer salvação, é salvação. Por que Isaías pôde amar agora? Porque ele foi amado. Por que nós podemos amar? Porque fomos amados.
Eu só posso entender que aqueles que estão lá fora precisam de perdão se eu me sentir perdoado, se eu me sentir digno de morte, mas digno de morte, o meu Deus veio e não me matou, antes me amou. Aí eles, quando eu vejo assim, eu posso olhar para fora. Eu posso ver as pessoas que estão precisando de salvação. Qual é a nossa visão com relação ao mundo? Qual é a nossa visão com relação a Deus? Nós temos visto Deus como um de nós? Um pregador, ele disse assim, olha, parece que a igreja hoje acha que Deus gosta do que ele gosta. Pô, eu gosto de futebol, vou dar o futebol para Deus. Nada contra o futebol. É possível jogar. Eu estou só citando, entendeu? Alguma coisa que a gente faz. É como se Deus gostasse daquilo que a gente gosta, só. Deus só gosta daquilo que eu gosto. E Deus é igual a mim. Está pensando que Deus vai castigar? Vai nada. Deus anda comigo. Deus é meu chegado, é 10. Ele anda comigo. Não tem mais nenhuma reverência. Não há mais reverência quando se pensa em Deus. Não se pensa mais em Deus como Deus que vai trazer juízo sobre a terra, sobre o pecado. Não se pensa em Deus como um Deus que vai voltar. Não se pensa num Deus que tem que fazer, porque Ele é santo, 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 Ele tem que trazer o juízo. E, consequentemente, não há santificação. Quando a gente olhar para Deus, é bom a gente ver a visão de João lá em Apocalipse. Quando pensarmos em Deus, quando pensarmos em Cristo, é bom a gente ter uma visão do Apocalipse. Não estou amedrontando, não quero amedrontar. Hoje pela manhã eu estive pregando num lugar e eu estava falando para aquelas pessoas, você pensa que o dia do Senhor vai ser um dia de alegria? Você pensa que o dia do Senhor, quando o Senhor vier, o dia do Senhor vai ser um dia de alegria? Isaías descreve isso. No final do castigo, é como o dia do Senhor, lá de Sofonias. Dias de trevas e de densas trevas. Dias que as pessoas se esconderão por causa da face do Senhor. Que pecado Isaías cometeu? Lábios impuros. Talvez Isaías fosse aquele que gostava de reunir os crentes no final de semana para fazer uma festinha, para contar umas piadinhas sujas. Umas coisinhas bestas, uns gracejos. Vai lá em Efésios, capítulo 5, olha o que está escrito lá. Vê se o Senhor não trará o juízo sobre piadas. Ele diz lá, claramente, gracejos imorais. Está escrito lá, nessa versão nova internacional. Gracejos imorais. Gracinhas, piadinhas. Ah, mas isso é coisa que todo mundo conta. Coisa que a gente... Deus não vai castigar, Deus não vai fazer nada. Deus é santo. 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 Deus não suporta iniquidade. Essas coisas está escrito lá no livro de Efésios. Se você pegar Efésios capítulo 4, até o versículo 8, mais ou menos, até ali onde ele fala, levanta dentre os mortos, ele vai fazer uma diferenciação entre crente e não crente, e vai fazer uma diferenciação em aqueles as obras dos que servem a Deus e as obras do que não servem a Deus. Eles não se associem, não faça como eles, não ande como eles, o que eles fazem até se nomear é imoral, não dá para falar. Ele diz, olha, você é separado, você é luz, e a sua luz tem que fazer diferença para que eles sejam salvos, por causa da sua luz. As obras dele precisam ser manifestas por causa da sua luz. E eu falei hoje de manhã, mas ao contrário, a gente está se parecendo com eles para que talvez eles venham. Como a gente está se parecendo com eles, mas não é isso que a palavra diz. A palavra diz o seguinte, que se ele estando errado, olha para você que está certo, ele diz, eu estou errado.
E se eu estou errado, eu posso me levantar. E se eu me levantar, o Senhor me esclarecerá. Haverá salvação. Qual é a visão que nós temos de Deus? O que é que nós temos visto? Como é que a gente olha para Deus? Deus é um Deus santo, mas é um Deus perdoador. Qual é a visão que nós temos de nós mesmos? Será que nós somos irrepreensíveis? Como a Bíblia diz que nós deveríamos ser? Ou será que a nossa visão é como a visão de Isaías? Tem uma tal de Winnie House. Como é? Morreu. Bem feito. Tinha mais era que morrer, camarada. Cheia de droga, vida devassa. Morreu. Tinha mais é que morrer mesmo. Perguntaram para o camarada, ele falou assim, aquilo não era modelo para ninguém, meu amigo. Tinha mais era que morrer. Mas você vê pessoas crentes dizendo isso. Você vê pessoas que creem em Deus dizendo isso. Você vê pessoas dizendo assim, aqueles que estão lá na cadeia devem morrer. Aliás, eles deviam morrer mais de uma vez. Tinha que ouvir a pregação de um pastor, que ele começa mais ou menos dizendo assim, hoje eu amanheci com a vontade de matar. Pegar logo, se eu acordasse logo com a metralhadora, primeiro pedófilo que eu visse na minha frente, primeiro estrupador que eu olhasse, eu já saía detonando. Estrupador é para morrer. Pedófilo merece morte. Todos esses camaradas têm que ir para o inferno, velho. Mas ele disse assim, essa é a minha vontade humana e maligna. Porque a vontade do meu Deus é que eles sejam salvos. Porque a vontade do Deus Todo-Poderoso, Ele morreu na cruz para que esses sejam salvos. E você só pode olhar para eles com amor se você olhar para você e dizer assim, eu também era digno de morte. Mas o Senhor, em vez disso, me amou. E porque Ele me amou, eu preciso amar essas pessoas. Talvez você diga assim, essa Emily devia realmente ter morrido, precisava morrer mesmo. Mas você já imaginou como ficou o coração de Deus? Você pode imaginar, e a gente só pode imaginar isso com Deus com um coração humano, né? Como é que Ele se sentiu vendo aquela jovem se destruir? Como é que Deus se sente vendo o presídio? Como é que Deus se sente vendo os meninos dormindo na rua? Como é que Deus se sente vendo os estrupadores destruindo as vidas e sendo destruídos? Como é que Deus vê? Quando eu vejo a visão de Isaías, eu disse, olha, eu vou falar para a igreja, mas eu não consigo, eu queria ter condição de dizer para a igreja, só mesmo com sentimentos humanos, para mostrar, olha, há uma preocupação lá no céu. Isso só pode se entender porque Deus não sofre, Deus é Deus, Ele está no trono, Ele chama a hora que Ele quiser, Ele faz o que Ele quiser. Mas se você olhar, a frase que Ele diz, olha, eu preciso realizar uma missão lá embaixo. E você entende ali o Pai, Filho e Espírito, e ali o céu, numa conferência, e diz, quem é que eu vou mandar? Eu preciso mandar alguém. Aí Isaías diz, eis-me aqui. Mas você pode ter essa visão hoje, é a mesma coisa. O plano de Deus está em movimento. Ele continua o plano de salvação da humanidade. Ele tem muitas pessoas para serem salvas. Ele precisa que essas pessoas ouçam. Ele precisa que essas pessoas vejam. Ele precisa que essas pessoas entendam que há um meio diferente de viver, uma santidade diferente, uma separação diferente. Ele precisa de um amor diferente. E quem é que Ele vai enviar? E Ele diz, quem é que eu vou mandar?
Qual é a visão que nós temos do mundo? A visão que nós devemos ter é a visão que Deus tem do mundo. Uma visão que Deus tem para salvação da humanidade. Qual é a visão que Deus tem do mundo? A minha visão é: todos são dignos de morte. A visão de Deus é: e Deus amou o mundo de tal maneira. Pode continuar. Essa é a visão de Deus. Ele viu dessa forma. Adonai, o Senhor, o seu Senhor, ele viu dessa forma. E ele precisa que as pessoas entendam isso. Há uma passagem que agora eu não anotei aqui. Ele diz que Deus deseja que todos sejam salvos. Filipenses? Timóteo. Isso, versículo 4. Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Versículo 5. Que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 6. O qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Qual é a mensagem? Esta é a mensagem. O qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Ouviu o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Provérbios 24, 11 e 12. É bom que projete. Isso aí é bom que projete. Procura salvar quem está sendo arrastado para a morte. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fez. Procura salvar quem está sendo arrastado para a morte. Mas você pode dizer: o problema não é meu, manda outro. Mas Deus sonda os corações. Cantamos aqui um hino, terceiro hino, final do terceiro hino, diz alguma coisa que você vive para quem mesmo, hein? Quem se lembra? 2 Coríntios 5, 14 e 15, você cantou com voz alta, cantou com voz forte. Vivo para Deus, não vivo mais para mim, vivo para Deus. Então que isso seja verdade, não mentira. O que está escrito? 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais. Mas viver para quem? Ei, você foi consagrado. Você foi consagrado para o serviço do Senhor. Não mais para você, mas para viver para Ele. Para viver para Ele. A pregação do pastor Ed René é super interessante. Já estou terminando. Ele diz assim, ele tem uma pregação que diz: o dia em que Deus mudou de morada. Deus mudou de morada. Deus não mora mais lá. Deus mora aqui. Deus mora em você. Mas Deus não mora mais lá. É lógico que Deus mora lá, né? Ele mora aqui. Mas ele diz assim: olha, você não entende que um dia Deus mudou. Ele diz assim: olha, eu vim. Emanuel, Deus conosco, está em nós. Então Deus mudou de endereço. Ele agora habita na sua igreja. Aí ele diz assim: sabe de uma coisa? Às vezes você pergunta qual é a solução para aqueles que estão na cadeia. O que é que Deus, qual é a resposta de Deus para eles? Qual é a resposta de Deus para os meninos de rua? Qual é a resposta de Deus para as pessoas que estão sofrendo?
Ele diz, é você, a igreja. Porque Cristo está em você. Cristo é a solução do mundo, para o mundo. E Ele está em você, e é você que é a solução. Você é a solução de Deus. Você é a resposta de Deus para aqueles que sofrem. Você entende isso? Entende? Dá para entender? Diga, eu sou a ajuda para os cansados. Eu sou resposta de Deus para os que sofrem. Se eu sou resposta de Deus para os que sofrem, se eu sou resposta de Deus para os que sofrem, responde, fale. Tem algum no hospital esperando por mim? E nos manicômios? E nos prostíbulos? Tem alguém precisando de você. Tem alguém precisando de mim e eu me envergonho de não poder, de não estar fazendo. Nós somos a resposta de Deus para essa humanidade. Nós somos a resposta de Deus. E sabe mais? Pastor Gondim, ele foi quase que trucidado por causa de uma coisa que ele falou, de uma pregação, e tiraram, jogaram em contexto, fora de contexto, jogaram na mídia, porque ele diz assim, nós estamos esperando a vinda do Senhor, só que nós estamos esperando a vinda do Senhor como se o Senhor não fizesse parte da nossa vida. Nós estamos esperando Cristo como se Cristo estivesse fora da nossa história. Nós estamos esperando Cristo, nós olhamos lá para frente porque está escrito que diz, olha, um dia o Senhor virá, e quando o Senhor vier, aí com essa esperança de que Cristo venha, a gente cruza os braços e espera Jesus chegar. Aí ele diz, isso é utopia, porque Cristo não vem de fora, Ele já está. Cristo, você não pode esperar que Ele venha de fora da história, Ele está na nossa história, Ele está em nós. E quando eu olho para frente e vejo a consumação de todas as coisas, isso não me faz ficar de braço cruzado, eu preciso trabalhar porque Cristo vem. Cristo, Deus, não é só transcendente, Deus é imanente. Deus não é só imanente, Ele não está só dentro de nós e preso aí não, Ele não é um igual a nós, Ele é Deus Todo-Poderoso, mas Ele participa da nossa história, Ele participa desse mundo. O que Deus quer fazer, consertar hoje, Ele quer consertar hoje. O que Deus quer melhorar a humanidade hoje é através da sua igreja, através de nós. Visão de Isaías. Eu vi Deus, olhei para mim, miserável pecador. Vou morrer, mas o Deus Todo-Poderoso vem sobre mim com amor. Além de não me matar, Ele me dá a oportunidade de contar para os outros que Ele é Deus de amor. Visão da igreja de Sobradinho. Olhei para Deus na sua santidade. Vi o Senhor na sua glória. Vi Jesus na sua plenitude. Provei o seu amor, porque eu merecia ser morto, mas antes Ele morreu na cruz para me salvar. E por causa desse amor, eu preciso anunciar que Ele salva, que há uma salvação, que há uma libertação. Alguém já disse que se nós temos uma visão e não temos uma missão, somos apenas visionários. Uma visão precisa de uma missão. Se temos uma visão e temos uma missão, somos missionários. Igreja missionária, cada um de nós missionários. Vamos estar de pé? Querido e eterno Deus,
louvo o teu nome e te adoro, Pai Santo e Eterno. E te peço misericórdia, misericórdia, misericórdia. Como sou falho, remanto e canta, labasturiando, recanto diante de ti, Paizinho Santo e Eterno. Como me arrependo, Pai Santo e Poderoso, de saber que posso fazer e não faço, Pai. Solta as amarras dos meus pés, Senhor. Solta, Senhor, os meus lábios, Pai Santo e Eterno. Purifica para que eu fale de ti, Senhor meu e Deus meu. Senhor, que eu possa olhar a minha miserabilidade, Pai Santo e Poderoso. Que eu possa olhar, Senhor, meu Deus, os meus irmãos que precisam de mim, Paizinho Santo e Eterno. Que eu possa ver, Senhor, meu Deus, aqueles que estão sofrendo, Senhor, e precisando, Pai amado, de uma ajuda. E eu tenho uma ajuda, Pai. Eu tenho uma boa palavra, que é a Tua palavra. Eu sei orar, Pai. Sei até falar para o Senhor, sei até falar para eles que o Senhor ama. Eu posso chegar para eles e dizer, Pai amado, que há uma esperança. Eu posso, Senhor meu Deus, dizer para aqueles que estão no leito de morte que há uma esperança de vida eterna. Eu posso, Senhor, contribuir, Paizinho Santo, com o meu salário, Pai, para ajudar alguém. E eu não tenho feito nada. Deus, tem misericórdia de mim. Perdoa, Senhor meu Deus, os meus pecados. Sou impuro e de impuros lábios. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Meu irmão, você veio buscar uma bênção hoje? Tem uma bacia e uma toalha para você. A bacia e a toalha que Cristo pegou para lavar os pés dos discípulos. E Ele disse, olha, eu estou fazendo isso para que vocês tomem como exemplo. Você quer uma bênção? A bênção está esperando por você, uma bacia e uma toalha. Quer pegar? Vem à frente. Se hoje você quer dizer para o Senhor, olha Senhor, eu estou aqui para trabalhar, e você quiser fazer isso aqui na frente, só como simbologia, você vem à frente só como simbologia, porque isso é seu coração. Pode vir para dizer para o Senhor, olha Senhor, eu aceito a toalha, eu aceito a bacia. A partir de hoje eu sou servo. Tu és Adonai, remanto e canta labasturiana. Tu és o Deus da minha vida. E eu preciso ouvir a Tua voz. E eu preciso obedecer naquilo que o Senhor chamar. Eu preciso ser, Senhor meu Deus, servo. Eu preciso ser servo. Mas alguém quer vir à frente? Você entendeu que você é do Senhor e para o Senhor. Entendeu que não pode ficar parado vendo a humanidade passar. Entendeu que há remanto e canta, labasturiando, a força nas suas mãos. Entendeu que há também nos seus bolsos, no seu celeiro, que é possível ajudar pessoas. Venha servir, venha colocar o seu coração diante do Deus Todo-Poderoso.